Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que é taxado de otakult chato, mas que na verdade se contenta com qualquer coisa bem produzidinha. E como vocês sabem, o ano acabou e com ele também acabou a temporada de outubro, da qual hoje vamos falar aqui. Enquanto os novos títulos de janeiro se iniciam, vamos comentar sobre os que acabaram de ser concluídos da temporada anterior. E falando em anime concluído, você que estava esperando a temporada acabar para votar no Jumento de Ouro, olha só, olha agora! Dia 13 encerram suas votações, então corre lá quem ainda não votou, chama todos os amiguinhos e vamos dar as últimas votações pra gente poder fechar, certo? Obrigado a todos pela participação. Mas bom, vocês sabem como funciona a conclusão da temporada. Comentários rápidos só pra vocês saberem a minha opinião. Iniciando essa digníssima temporada com Tech Op Destiny, sob a expectativa de historinha merda carregada pela produção. Eu diria que foi por aí mesmo. Não foi muito difícil prever pelos primeiros episódios que Tech Op Destiny não ia ser nada demais. Na verdade, só de olhar pra capa dele já dava pra notar isso daí. Mas, de fato, assistindo-o torna-se comprovada essa teoria. Passando da metade da série, eu comecei a visualizar ao longe, com a sua conclusão, um gigante tá, e daí? E adivinha, quando o anime terminou, a minha reação foi tá, e daí? Porque a obra não quer dizer nada, ela não tem um ponto a provar. É só um contexto, é só coisas acontecendo. E pelo que eu vi, esta série ela cria um cenário onde se passa o Mobage, o joguinho de celular de Tech Op Destiny, que sabe-se lá quando vai sair. Então, a minha conclusão é que realmente é só um anime para preparar o terreno para eles fazerem esse joguinho em cima. Qualidade textual nula. Por sinal, o vilão é muito cringe. O vilão loiro lá do meio. O do final também é cringe, mas o do meio é muito cringe. Nossa senhora, que cara bem escrito. A única coisa textual que eu gostei no anime foi um período que ele teve ali no meio tempo dele, onde a menininha, um Mei, né, a Destiny, tava tendo um pouquinho de atenção dela passando por uma transição para se humanizar, onde ela tava deixando de ser só uma máquina, né, um robô, e realmente começando a criar tato e gosto próprio pelas coisas. Tem uma atençãozinha nisso aí que é legalzinha, até decente ali no meio do anime, e eu acho que isso foi o máximo que ele conseguiu de trabalho de enredo. Porque de resto é só nada mesmo, um grandíssimo nada. E como era de se esperar, a qualidade dele que se sobressai mesmo é em produção, que eu não diria que é nota 10, porque ela se sobressai bastante apenas nos momentos de ação. Dá pra dizer que no geral é bom porque tem bastante momentos de ação, acho que todo episódio tem pelo menos algum Sakuga ali, então dá pra valorizar umas lutinhas bem coloridas, muito bem animadas e tal, principalmente no primeiro e no último episódio, onde houve mais capricho. Apesar de, quando não está dentro dessas cenas de ação, eu acho a produção bem qualquer coisa, sinceramente. No máximo uma fotografia ou outra assim durante o episódio, mas com cenários medíocres, character design ruim. Eu detestei o character design do anime. Até dá pra dar uma moral para as roupas espalhafatosas dos personagens quando elas se transformam, né, as lolizinhas lá, mas num geral assim é muito genérico, meu Deus do céu. Em suma, o anime é um grande nada com produção boa durante as batalhas. É isso aí. A trilha sonora é legal também, já que o anime trata sobre música, pelo menos isso. As músicas são meio mixadas com música clássica, assim, tem uns Beethoven ali no meio que é legal. É isso, não passa muito disso. Não recomendo nem um pouco pra quem não tiver paciência, não. Então vamos seguindo para Sakugan, aquele hypezinho escondendo um medo gigante. Que definição perfeita, cara. Afinal, ele realmente foi hypezinho, só que esse medo gigante lá no fundo veio à tona e atingiu com força. Eu nutri uma expectativa por Sakugan, porque nessa temporada eu comecei a assistir os anime bem cedo, então eu cheguei a dar uma olhada em diversas introduções ali, os primeiros 2, 3 episódios, e depois pausei e só voltei quando eles terminaram. Sakugan, nos 2 episódios que eu assisti, que é onde introduz a série, ele pareceu muito legal. E eu nutri durante todo esse tempo uma expectativa muito bacana. Porque ele tem um estilo bem descompromissado, assim, uma vibe bem Trigger, sabe? Kill la Kill da vida. Uma história que induz uma aventura muito maluca e onde não se leva muito a sério as coisas, mas ao mesmo tempo vai ter um tema centrado ali até o final. Essa foi a impressão que eu tive vendo a introdução, que foi muito bacana. Embora eu não goste muito da ambientação de robô versus monstrão, né? Já que essa batalha acontece nos primeiros episódios, me atraiu muito a ideia da relação de pai e filha, que é uma coisa que eu gosto bastante. E com aquele estilo meio desleixado, né? A trilha sonora com um jazzão, ou uma música meio de rua, assim, passavam muito essa vibe de que ia ser algo bem exagerado e divertido. Só que quando eu finalmente voltei para terminar Sakugan, depois de me animar com essa
introdução, eu fiquei bastante decepcionado. Infelizmente, a forma como ele se executou não foi nem um pouco do que eu estava esperando. Ao invés do amadurecimento da relação dos dois conduzido numa série extremamente divertida que eu estava esperando, nós recebemos, na verdade, um boberol episódico com os draminhas mais forçados da temporada inteira, sem pé nem cabeça. A parte que se leva a sério é completamente mal escrita e a parte que não se leva a sério é completamente sem graça. Até a qualidade de produção que se mostrou competente nos primeiros episódios decaiu de vez. O anime perdeu todo o valor, todo o brilho que ele tinha apagou subitamente pra mim. Que decepção, cara. Podia ser um dos melhores da temporada, podia ser um dos melhores do ano, mas a gente ficou, no fim das contas, só com uma opening boa mesmo. A opening é muito bacana. Deixando a decepção de lado, vamos falar sobre Osama Ranking, porque esse sim, não só não decepcionou, como pelo contrário foi uma ótima surpresa, já que a minha expectativa foi puta comedinha braba, adorei, e na verdade a gente recebeu algo muito maior do que uma simples comedinha. Eu adoraria comentar sobre todo o desenvolvimento da série, o quão cativante foi, mas na verdade eu não assisti Osama Ranking direito ainda. Ele foi um dos que eu vi só a intro, né, quando o Boji de fato começa a aventura dele, eu parei de assistir, e diferente de Sakugan eu não voltei para ver depois, porque ele é uma obra que ainda está em andamento. Ele é uma série de 2 cours, então ele vai acabar na próxima temporada. E como a introdução me pareceu muito bacana, eu não queria ter que começar a ver ele de novo e parar mais uma vez. Eu quero ver tudo de uma vez. Então, na verdade, pode ser que ele seja uma decepção, eu não saiba, mas eu duvido muito. Porque foi uma introdução notável, o personagem do Boji parece muito bacana e ele é muito bem feito, muito bem produzido. São traços simples com muita animação. Eu gosto bastante, ele tem estilo, tem identidade pra caramba. Então, o meu hype para o Osama Ranking ainda está aceso. Eu espero muito, na próxima conclusão da temporada, voltar aqui e dizer pra vocês que foi muito massa. Dedos cruzados. Então, por enquanto, vamos seguindo para Deep Insanity. Só os animes mais brabos de 2021. Eu tinha uma expectativa nessa porra, mas eu vou responder a vocês, eu vou dar aqui a conclusão, né? A resposta da expectativa, não com palavras, mas simplesmente tocando pra vocês uma cena do primeiro episódio. Depois de ver essa cena aí, vocês acham que eu continuei o anime? Pois é. Vamos então para o próximo título, que é Mieruko-chan. Ideia boa, mas não deu certo. Eu não lembrava da expectativa. Adicionaria aqui nessa expectativa um suficiente no final. Não deu certo o suficiente. Porque eu não diria que deu errado, só não é bom. Para quem não se lembra ou simplesmente não sabe, a ideia de Mieruko-chan é ser uma comédia em cima do fato de ela ter uma habilidade especial de ver os fantasmas, os bichos sobrenaturais bem assustadores, mas não poder demonstrar isso, porque os bichos não podem saber que eles são vistos. Então até tem uma graça, sabe? Tem piadinhas ok. A coisa mais divertida do anime pra mim é a poker face que ela é forçada a fazer. Enquanto tem uns bichos muito assustadores, bizarros em cima dela, gritando coisas nojentas, ela é obrigada a ficar... simplesmente não reaja. Eu acho que a ideia é boa o suficiente pra sustentar pelo menos um pouquinho cada episódio em cima disso. Embora ele tenha altos e baixos, claro, tem historinhas que eu não achei nenhuma graça, tem historinhas que eu achei já um pouco mais divertidas, tem certas pitadinhas criativas aqui e ali, sabe? Eu diria que a pior coisa do anime é o ecchi que existe por cima. Eu não sei por que alguém achou que seria cabível haver sensualidade bem forçada em cima das personagens. Porque eu diria que é bem fácil você perceber que não tem espaço pra isso. Então é merda esse erotismo colocado por cima. E a melhor coisa eu acho que é o design dos bichos. O anime conseguiu trazer a essência legal do contraste entre os fantasmas e as personagens. É um estilo de arte bem diferente, né, colocado nos espíritos ali, e cada um deles tem um design diferente, assim, acho interessante. É basicamente isso. O anime é mais ou menos medíocrezinho. Se tu achar graça das piadinhas, muito bem, se não, acabou. Não tem mais nada além disso. Agora, senhoras e senhores, nós temos o nosso queridíssimo Blue Period, que eu tive a coragem de dar a expectativa de drama bacana, vai dar vontade de ver mais. Eu adoraria muito dizer pra vocês que o drama é realmente bacana e eu fiquei com vontade de ver mais, se a staff do anime se importasse minimamente em transmitir pra gente esses dramas. Porque Blue Period provavelmente é um anime com a pior composição do ano, composição artística mesmo. A adaptação de Blue Period é tenebrosa de feia. Gente, olha esses cenários, olha essa construção de cena, olha a riqueza da expressão dos personagens em cima do drama.
Até mesmo na dublagem, que é uma instância que anime raramente erra, até as obras lixo costumam ter uma dublagem decente, Bluebeard conseguiu falhar. Simplesmente tenebroso, horrível. Eu tô muito decepcionado que um mangá que eu tinha interesse, que é bem aclamado pela galera, recebeu uma adaptação tão porca. Bluebeard só no mangá, galerinha. Deu errado, deu muito errado. Mas deixemos as decepções de lado, pois agora vamos falar sobre Heike Monogatari, o melhor anime do ano, foi a minha expectativa. Gente, eu adoraria chegar pra vocês e dizer, cara, Heike Monogatari foi de fato o melhor anime do ano, que obra incrível. Só que tem um pequeno problema que me impede de afirmar isso com tanto ímpeto, que é o fato de eu, como posso dizer, não ter entendido nada. Me parece que não é uma obra feita para nós ocidentais. Creio que quem consumiu Heike Monogatari original deva ter apreciado muito mais essa adaptação, mas eu achei bem difícil de acompanhar. Parece um pouco rushado, não sei se é, mas como tem muitas cenas, tem muitas coisas por episódio, dá a sensação de que as coisas acontecem muito depressa. A história parece estar avançando muito depressa, ao mesmo tempo que os episódios acabam parecendo mais lentos. Não sei se é só uma sensação que eu tive ou se realmente o anime pecou nisso. Mas o que eu posso afirmar pra vocês, mesmo sem ter conseguido acompanhar Heike Monogatari, é que é lindo, extraordinariamente lindo. As animações são ótimas, o anime é muito fluidinho, tem bastante animação. O traço dele, o character design é muito único, muito aprazível. Os cenários são um deslumbre. Eu acho que o que eu mais gostei foi os cenários. Sabe quando tem uma troca de cena e aí eles usam uma pequena tomada assim, mostrando alguma paisagem para ambientalizar agora o novo local onde vai se passar a cena atual? Tem uns takes lindos, cara, lindos. Entre os eventos importantes da história, né, temos a narração através da musiquinha, feita com estilo de arte também maravilhoso. Que anime belo, cara. Isso eu não tenho receio de elogiar demais. Mesmo achando que a maioria do público não vai conseguir acompanhar, como eu não consegui acompanhar, eu ainda recomendo assistir, eu ainda acho que vale a experiência, ainda dá pra sentir a obra, mesmo sem estar por dentro de tudo que ela tá dizendo. Sem dúvidas, um anime muito bom. Mas dando seguimento, Tsukitolaika to Nosferatu, odiarei e verei até o fim. Não cheguei a odiar, não, e vi até o fim, então tá meio certo, eu acho. Esse anime não parecia bom, e de fato não é. Embora eu, como eu disse, não tenha odiado ele, em nenhum momento ele me prendeu muito a atenção de forma alguma. Ele é inofensivo, mas não tem qualidade textual, não tem qualidade nenhuma, na verdade. Porque nem mesmo a transmissão, né, com a produção, a direção e tudo mais, fizeram a história parecer minimamente interessante. Eu até comentei no Twitter uma cena que foi patética, onde eles finalmente alcançam o sonho deles de ir ao espaço, que é uma coisa que é engrandecida no anime inteiro. E mais pro final do anime, onde finalmente temos um momento de eles no espaço, a gente tem esta tomada. Olha que falta de cuidado pra fazer essa cena, cara. Jogaram de qualquer jeito isso aí. Tantos momentos belos em obras animadas que a gente vê quando chega no momento de ápice do personagem, do drama, e tem um capricho enorme em cima daquela cena, mesmo que a série inteira não seja bem feita, pelo menos esse momento importante, há uma atenção especial. Nem isso esse anime teve. É uma produçãozinha qualquer, por uma gag qualquer sobre preconceito com vampiros, né? Eles usaram a vampirinha de cobaia pra mandar pro espaço quando tava na corrida, né? Pra alcançar a lua primeiro. Plotzinho bem meia boca pra desenvolver a relação dos dois, né? Do astronauta com a vampirinha cobaia. Eu acho que o máximo que você consegue tirar desse anime é um chip entre eles dois. Sinceramente, foi bem fraco. Bem fraco. Inofensivo, mas bem ruim. Vamos aproveitar então o tópico sobre vampiros e migrar para Kyuketsuku Sugushino. Eu ouvi uma comedinha braba? Foi a expectativa que eu dei, mas não foi comedinha braba não. Eu não gostei desse, não gostei. É difícil definir exatamente o problema, porque comédia acaba sendo um pouco mais subjetivo. Eu achei o anime bobo demais, mas eu também rio de um monte de estupidez. Então quem sou eu pra julgar que esse anime é bobo? Só que tem uma coisa que eu posso afirmar. O que costuma engrandecer muito o humor japonês de anime é a graça visual, a graça audiovisual, onde você não apenas está rindo da situação ou da piada em específico, você está rindo de como ela foi colocada, do exagero visual que há naquilo, da forma como um personagem reagiu, da animação que ele teve e tudo mais. Só que esse anime não é bem feito. O estúdio Madhouse não colocou muito esforço não para a produção desse anime aí. Ele é muito pobrezinho em produção. Então mesmo uma vez ou outra que a piada até fosse legalzinha, eu não achava bem colocado na tela o suficiente para ter graça. Então o anime perdeu completamente metade do potencial, mais
mais ou menos, talvez até mais, porque não são punchlines que se sustentam só com a graça textual mesmo, só com a piada. E como o anime tem uma produção muito rasa, tem um character design muito tosquinho, eu acho que nada colaborou com a piada, entendeu? Nada em volta da gag principal tava em harmonia com a gag. Então, sei lá, não me pegou não. Antes de seguirmos pro próximo, só queria dizer que Visual Prism e Sankaku Mado são um lixo. Muito obrigado. Agora temos Gyakuten Sekai no Dente Shoujo. Prestem atenção nessa expectativa. Parece ruim, aí vai começar bom, mas vai ser ruim mesmo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. É um anime que de fato parece horrível à primeira vista. Eu assisti o primeiro episódio, eu dei consideráveis risadas do primeiro episódio, e depois do segundo ele se joga no lixo. A ideia que é apresentada no início é uma coisa muito escrachada e impossível de ser levada a sério. Onde nós temos uma cidade de Tóquio alternativa em cima de uma fantasia onde todo o conteúdo otaku foi banido e é visto como criminoso. E nós temos uma organização que luta contra o governo a favor da liberdade otaku. As lutas são feitas através de mechas, e esses mechas são abastecidos com uma menina, que seria a bateria para o mecha, e o nosso protagonista, no meio de uma situação, acaba encontrando com esse mecha, entrando para pilotar ele, e rola umas interações que eu achei bem divertidas em cima dessa patifaria que é essa proposta. O anime tem um tom cômico predominante nessa introdução, que casou muito bem com uma direçãozinha bem decente, uma direçãozinha bem bacana, enquanto o nosso protagonista soltava o lado otaku dele para pilotar um mecha que é abastecido por uma menina maluca para confrontar o governo. Eu adorei. Simplesmente adorei. Essa essência ainda se manteve um pouco mais durante o segundo episódio, mas quanto mais o anime progride, mais ele vai decaindo, porque adivinha só o que acontece? Ele passa a se levar a sério. O Japão tem um sério problema com isso. É com uma frequência considerável que eu encontro obras de comédia que tem uma proposta realmente divertida, realmente criativa para fazer graça em cima de uma ideia completamente maluca. E no meio do caminho ele tenta fazer um drama onde não cabe. Quantas vezes eu já vi isso? Dente Shoujo ficou ridículo, completamente cringe. Você consegue imaginar essa proposta sendo levada a sério? Estragou o anime inteiro. Mais uma vítima da síndrome do Japão de não conseguir não enfiar um drama numa proposta completamente ridícula. Vamos seguindo então para Komi-san, com a expectativa de muito fofo, comedinha top. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A imagem que eu tinha de Komi-san, que foi que eu acabei colocando de expectativa no anime, era uma comedinha bacana, claro, mas uma comedinha completamente genérica, igual a qualquer uma das 50 mil que eu já vi. Uma protagonista fofinha, com uma gagzinha legal de colégio, e é isso. Tava esperando que fosse uma comedinha ok. Mas aí, enquanto eu fui vendo as introduções, dos animes dessa temporada, eu assisti o primeiro episódio de Komi-san. E eu não consegui evitar de me apaixonar instantaneamente. Eu acho a piada principal, a punchline, muito inteligente e extremamente bem executada. Principalmente no anime, não sei como ficou no mangá, mas a adaptação é muito boa. Eu não esperava ver a direção tão ativa em uma comedinha de temporada, cara. O primeiro episódio eu achei sensacional. A cada 10 tomadas a gente tinha o quê? 7 com a direção ativa, uma particularidade legal ali, alguma coisa colocada. Eu acho incrível como é notável quando a Steph quer fazer a parada, velho. Assistindo o primeiro episódio de Komi-san, é muito fácil visualizar o esforço que foi colocado naquilo ali, para não só adaptar a piada para anime, mas como expandi-la. Afinal, é isso que uma adaptação anime é pra mim. Expandir o potencial que aquela mensagem daquela obra pode atingir numa mídia que tem mais recursos. E as piadas ficaram simplesmente muito boas. Não só as piadas, como o toquezinho de drama que tem ali junto pra introduzir a história. Extremamente bem colocado, cara. Aquela cena do quadro é linda. Que bagulho bem feito, cara. Foi amor à primeira vista. Me apaixonei por Komi-san. E assim, embora o capricho que o primeiro episódio exalava não tenha se mantido tão ativo durante o restante da série, ainda era suficiente para me cativar demais. Mesmo que com um pouco menos de força a direção ainda era ativa, as piadas ainda eram bem transpostas, vocês não têm noção do quanto que eu ri assistindo Komi-san. Até porque eu me dei muito fácil com o anime, eu fui muito com a cara dele. Ele não precisava de muito esforço pra me fazer rir, não. Bastava a Komi ficar naquele modo meio cartoon dela com os olhões que eu já achava engraçado ela tremendo. Então eu particularmente fui muito com a cara do anime. Mas assim, eu realmente acho a piada muito bem executada. Até porque eu considero um tanto difícil fazer funcionar essa ideia da personagem ter dificuldade de se comunicar e de ter interações sociais. E temos um anime popular muito bom para usar de exemplo nesse caso, que é Hitoribochi,
Eu não acho que o anime é terrível, mas uma das ideias dele, que é a falta de comunicação, a falta de dote para a comunicação social da Bocchi, é extremamente irritante. Eu não sei vocês, mas a coisa da Bocchi ficar nervosinha e não conseguir fazer nada, não conseguir interagir com ninguém, ter essa dificuldade de socializar, foi muito frustrante pra mim de assistir, porque não era uma piada bem executada. Era só o fato dela ser fofinha jogado lá. Em Komi-san, a personagem se torna muito fofa, muito meiga, porque a piada é bem feita. Não só tem boas piadas, bons trocadilhos, boas situações para sustentar a comédia em cima dela ter a dificuldade de se comunicar, como o que eu falei mais cedo, o humor visual. A produção é boa, a direção é boa e sabe fazer você rir mesmo quando não tem piada. A forma como é feita uma virada de cena, a forma como é feita a reação de um personagem, dá pra fazer você rir só com isso, se for bem feito. E Komi-san fez muito bem, cara, que anime hilário. Eu gosto muito também de comédia que debocha de si mesmo, e Komi-san de vez em quando se mostra autoconsciente do seu estereótipo de humor. Rola umas 2 vezes que eles questionam alguma coisa, tipo, a Komi-san uma vez questiona por que ela ganha orelhinha de gato às vezes, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho isso muito saudável pra comédia. Os draminhas acontecem numa dose muito bem-vinda também, cara, porque anime de comédia, assim, que você quer encaixar uns draminhas, não pode passar do ponto pra não estragar o humor. E esse anime foi na medida, cara. E, gente, sendo sincero, esse anime, durante boa parte de sua execução, estava sendo o meu anime favorito do ano. O tanto que eu tava me divertindo com isso não estava escrito. Ele só deixou de ser porque eu acho que deu uma esfriada na segunda metade. Não pode ser perfeito, não pode ser perfeito. Tô elogiando muito aqui. Eu creio que a segunda metade ela fica bem mais morna, embora não ruim, mas consideravelmente mais genérica. Se você parar pra ver, a gente tem o festival escolar, a gente tem o episódio de praia, que foi piscina no caso, a gente tem o episódio do Matsuri, que são clichês muito recorrentes, e consequentemente o humor também foi um pouco mais genérico, sabe? Eu acho que deu uma decaidinha assim, deu uma esfriada. Ele virou o que eu acreditava que ele fosse antes. Lembra que eu falei no início? Que eu esperava que ele fosse só mais uma coisinha legal, mais genérica? Ele ficou meio assim. Eu espero muito que na próxima temporada, que ainda bem já foi anunciada, o anime volte com todo vapor. Porque, meu Deus, como eu ri no início desse anime, velho. Começar é muito melhor do que eu tava esperando. E para encerrarmos as sequências, na verdade a sequência, que foi a única que eu assisti nessa temporada, Mushoku Tensei. Segunda parte de Mushoku Tensei. Oh, shit, here we go again. Vamos lá. Eu ainda gostei. Não foi essa temporada que me fez desgostar de Mushoku Tensei ainda não. Pra mim tá quase a mesma coisa. Eu acho que foi um pouquinho pior que a primeira temporada, porque eu acho que a primeira temporada é mais bem aproveitada no geral. Parando pra relembrar tudo que eu vi na parte anterior, tem coisas que eu desgosto aqui e ali, mas passando por cima, todos os arcos que o anime teve, eu achei bons. Já nessa segunda, embora ainda tenhamos focos bacanas, eu achei que 2 momentos realmente foram meio paia. Que foi o arco naquela floresta lá dos Homem-Esfera, e depois quando ele ficou preso, as 2 vezes que ele ficou preso basicamente, né? Na segunda ele teve que lidar com o carinha lá viciado nas figuras e tal. Essa segunda foi mais podre ainda, porque a primeira eu acho que foi ruim, mas ela tentou resolver o conflito de algum jeito ali, meio cagado, mas foi. Na segunda foi só foda-se, sabe? Ele só não quis fazer. E ele resolveu uma das questões importantes, né? Que era a empregada e a menina. Em cima do arco que foi tão fútil, tão besta. Só pra... Tudo resolvido em cima da piada da figura, sabe? É só uma piada que justifica tudo. Se fosse uma piada só por um momento ali, beleza. Mas a piada foi que regeu toda essa situação e resolveu um dos problemas, sabe? Então... meio merda. Agora, eu gostei da situação com o pai dele. Achei interessante o episódio com o pai dele. Novamente, nada incrível, mas consideravelmente legal. Eu gosto da relação deles. Nós tivemos o episódio, aquele episódio da neve. Aquele episódio foi muito bom. Extremamente bem dirigido. Deu um toque de seriedade ali bem repentino. Deu a entender que aquele deus lá tem um motivo pra ser assim. O que me deixa com expectativa, porque aquele bicho só tá lá por conveniência mesmo, né? Então acho que é agradável saber que pretendem usar ele dentro do plot de alguma forma. E teve o drama ali onde a temporada cortou, né? Que ele tá abatido. Interessante, não sei onde é que isso vai dar, então não sei se vai ser algo bem aproveitado, mas a princípio parece uma boa ideia. Interessante. Mushoku Tensei é isso, cara. Não é uma excelente narrativa, não é um trabalho de personagem bom pra caramba, não é um puta desenvolvimento do personagem do Rudeus, né? Sendo esse cara que sofreu, que tem esses traumas e realmente superando e ganhando uma vida nova. Não é extremamente bem escrito. Mas eu acho um bom contato, eu falei isso no meu vídeo sobre Mushoku Tensei. É uma série que realmente valoriza o contato do elemento estranho, né, que tá ali,
transportado para o mundo que não é dele, numa vivência completamente diferente da dele, num mundo completamente diferente do dele. Isso eu acho que é o que é mais valorizável na proposta de Isekai e é o que eu acho que é menos aproveitado na maioria do Isekai. E Mushoku Tensei faz isso decentemente, com uma produção muito boa, e os problemas chulos se mantêm somente mesmo nas piadinhas do teor sexual que predomina sobre a série, que eu acho que não tem quem discorda disso aí não. Então, no geral, deu uma leve pioradinha, mas ainda tenho expectativa. Ainda aprecio, ainda gosto de assistir. Eu acho o Deus interessante. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até o final. Um beijão, como sempre, para os membros que me patrocinam. Vocês são foda. Caso vocês ainda não me sigam em redes sociais, Twitter e Instagram tá na descrição do vídeo. Além das minhas lives, você não acompanha lives? Pois acompanhe. Também na descrição tem o canalzinho para vocês verem lives. É um conteúdo diferente, um conteúdo que eu não tenho muito espaço para trazer aqui. Eu trago nas lives, é divertido, uma coisa mais espontânea. Aparece lá qualquer dia, dá um donation. Mas por hoje é isso, gente. Obrigado pela atenção, até a próxima. Valeu!